Olá, olá, diplomatas desse multiverso! Começando já numa nova série, num novo universo totalmente diferente. Vocês estão acostumados a me ver aqui online, mas agora falando sobre Star Wars, coisa que eu não tinha falado ainda. Finalmente agora eu vou poder falar sobre esse universo tão interessante e que eu particularmente sou apaixonado, mas que a gente não tem tanto conteúdo, não tem tanta coisa saindo, mas aguardem porque vai ter muita coisa agora com The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett. Vocês já veem que ele tá aqui desse lado, veem que ele já tá aqui na presença confirmada, porque esse sim é um personagem que intriga demais o público, principalmente quem é fã de Star Wars. Como é que esse cara virou esse símbolo tão forte da cultura pop, da cultura geek? Então a gente vai falar sobre esse primeiro episódio, mas antes disso, vale o lembrete para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque agora todas as quartas-feiras, até o último episódio, eu vou fazer live aqui para falar sobre o episódio da semana, falar sobre conexões com o universo de Star Wars e também avaliar cada um desses episódios. E eu tenho que dizer para vocês que essas primeiras impressões estão saindo muito boas. Mas antes disso, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando também agora que a gente vai ter todas essas semanas a live, metade da live, e na metade da live, quando eu começar a falar sobre spoilers, eu vou avisar vocês. Mas agora, no momento, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio sem spoiler, porque assim, a série começou muito bem, gente. Quem gostou de The Mandalorian, quem curtiu a série, mesmo quem não era fã de Star Wars, se tornou graças à série, vai gostar de The Book of Boba Fett. Por quê? Porque essa série, ela consegue trazer de novo muito do que a gente conhece de Star Wars, muito da essência da trilogia original, mas agora atualizando e respeitando muito esse passado. A minha sensação assistindo ao episódio é que esse episódio ele traz muito a sensação lá dos anos 70 do que a gente assistiu na trilogia original, só que agora renovado, agora com uma outra cara, com pequenos detalhes que fazem com que essa série se torne bem mais atual, apesar de beber muito dessa fonte antiga. E sem contar os efeitos especiais que são formidáveis, eu fiz um vídeo falando sobre toda a construção e a concepção do The Volume, que é esse estúdio de interação virtual com os atores, que eles estão no elenco ali, no espaço que está sendo projetado na tela, é o mesmo que os atores e as atrizes estão vendo na volta deles. E isso traz uma outra camada de atuação que é incrível. Então, de novo, é Star Wars inovando na tecnologia. E nessa série, de novo, quem gostou de The Mandalorian vai curtir muito a série. Seja pelo elenco, que tem uma atuação fantástica, e uma coisa que me chamou muita atenção é o diálogo, é a forma como eles constroem a narrativa, que na parte sem spoiler eu vou me aprofundar um pouco mais sobre esse sentido, mas os discursos, a forma como eles constroem toda a mitologia de Star Wars na série, faz com que a gente realmente se engaje. Quem não conhece Star Wars pode muito bem olhar para essa série e ver uma série de faroeste e ao mesmo tempo de máfia. Eu acho que esse primeiro episódio ele não traz ainda muito esse elemento mafioso, mas eu acredito que a série em si, a temporada toda, vai trazer um pouco, porque como eles trabalham justamente com essa parte da sociedade do crime de Tatooine, eu sinto que eles vão beber um pouco daquela coisa meio poderoso chefão, de criar esse novo legado, esse novo símbolo que é o Boba Fett. E eu acho que essa série vai se encaminhar para um lugar muito interessante, de novo, de respeito à origem do cinema, à origem de toda essa produção audiovisual, como já é The Mandalorian. É muito interessante porque no vídeo eu falo também sobre a questão de como The Mandalorian pega tudo que o George Lucas já admirava dos dramas japoneses, do faroeste, e coloca em The Mandalorian nesse universo fantástico, nesse universo galáctico. Então isso é algo que está presente aqui em The Book of Boba Fett de novo, só que aí, aqui com uma pegada faroeste de novo, porque a gente está em Tatooine, então existe todo
uma sensação de cowboys e foras da lei, tudo aquilo que a gente vê numa produção lá dos anos 80 também, do western, né, o famoso western, mas também trazendo um pouco dessa sensação de que a máfia vai se instalar na série também. Então, esse primeiro episódio traz isso e traz também muito da nostalgia. Quem gosta de Star Wars há muito tempo vai ver várias passagens, vários momentos assim que tratam com muito carinho do passado da série e do passado de toda a saga, né? Então, isso me chamou bastante atenção e me fez realmente entrar no episódio, entrar na série e de uma forma muito legal. Ela tem, sim, ligações com The Mandalorian, e é muito interessante porque ela é um spin-off, né? Ela é um membro da The Mandalorian, ela não segue exatamente a história, mas ela dá uma sensação tão grande de que é como se fosse a terceira temporada de The Mandalorian. Ela não dá continuidade na série, ela não dá continuidade na história do Din Djarin, né? Inclusive, em nenhum momento isso é botado em questão, mas ela consegue trazer de uma forma muito interessante, muito legal, a sensação de que a gente está continuando essa história. O The Mandalorian se passa alguns anos depois de episódio 6 de Star Wars, né? E a série, ela dá a sensação que ela continua isso. Então, a gente tem o final de episódio da segunda temporada de The Mandalorian e a série, ela parece que ela continuou dali. Ela continuou daquele ponto. E a minha sensação é de que agora Star Wars está criando um universo compartilhado com uns moldes muito semelhantes à Marvel. No sentido que me parece que a série ela vai continuar essa história, essa narrativa e a terceira temporada de The Mandalorian vai continuar também a saga dessa nova leva de histórias de Star Wars, saindo um pouco, deixando de lado aquela parte do Skywalker e agora pensando nessas novas produções. E isso é muito interessante porque eu fiquei me perguntando assim, será que em algum momento a gente vai ver o Din Djarin? Será que em algum momento vai existir uma conexão real entre The Mandalorian e o livro de Boba Fett? Isso eu fiquei me perguntando e vamos ver, vou pensar nisso agora nos próximos episódios, tentar buscar essas referências. Mas, enfim, eu acredito que a série ela começou de uma forma muito, muito interessante, tanto para quem é fã, mas também para quem não é fã de Star Wars. E isso é muito legal porque justamente as séries vão trazer uma nova leva, vão trazer uma nova legião de fãs, a gente espera pelo menos, para o universo. Então, de novo, acertaram muito bem a mão da nostalgia, mas também de uma forma explicativa para que quem não conhece o universo também se sinta engajado nessa produção. Além disso, outra coisa que me chamou a atenção é que a série é muito, muito focada no Boba Fett, né? Eu sei que o nome da série é The Book of Boba Fett, mas eu imaginava que esse momento ia ser justamente de rever a série do personagem com uma instalação, com uma criação de universo. E no fim das contas, não, ela consegue focar bem no personagem, mas sem deixar de lado o resto. Então isso realmente me chamou muita atenção, eu curti muito esse ponto. Agora, eu vou começar um pouco com a parte de spoilers, porque é bem difícil falar sobre o episódio sem falar sobre spoilers. Ele tem muitas referências lá do passado, tem muitas referências agora da última temporada de The Mandalorian. Então, assim, a partir daqui eu vou falar sobre alguns spoilers. Se não quer saber dos spoilers, pausa o vídeo aqui e depois volta, depois que assistir o episódio, pra gente discutir isso. E já deixa os comentários aqui o que vocês acharam desse primeiro capítulo, né? Não é nem episódio, eu adoro isso das séries de Star Wars porque elas não são episódicas, elas são divididas em capítulos, isso é muito legal. Mas enfim, a partir de agora eu vou falar sobre spoilers. E aí, falando sobre spoilers, o que mais me cativou desse episódio foi justamente o fato de que ele
traz uma memória, uma lembrança do que foi o passado do Boba Fett, o passado da saga de Star Wars, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha muito com a construção do presente do personagem. Então, eu imaginava que esse primeiro episódio, quando eu comecei a assistir os primeiros 5 minutos ali, que era só memórias lá do passado, a gente vê ele criança, a gente vê o momento que ele é engolido pelo Sarlacc, tudo isso eu achei que o primeiro episódio ia ser todo só essa introdução do personagem. Mas no fim das contas, a série vai trabalhar com esse jogo de presente e passado, essa construção, porque a gente não teve a finalização desse passado no primeiro episódio. A gente não sabe como é que ele pegou a armadura de volta, a gente não viu tudo isso, e eu acho que a série vai abordar isso de uma forma. Eu espero, pelo menos, porque quando tem o vislumbre do Boba Fett criança, e não aparece o Mace Windu, não aparece nada disso, eu fiquei com um gostinho de... eu quero ver mais esse rancor, essa dor pela perda do pai dele, do Jango Fett, por causa dos Jedi. Eu quero ver mais disso. Então eu espero que os próximos episódios trabalhem com isso, porque ele fala que ele de novo teve sonhos, teve pesadelos, então... a sensação que fica é que é uma coisa recorrente, que ele tá com os fantasmas do passado ali assombrando ele e ele tem esses sonhos, esses pesadelos muito frequentemente, principalmente quando ele tá naquela câmara para reparação, né, para o momento dele de cura. Então eu quero ver mais disso, assim, fiquei com vontade de ver mais esse passado e eu acho que a série vai trabalhar com isso, né, flashbacks a todo momento e eu achei legal, quando eu comecei, eu pensei assim, vamos largar tudo de uma vez. E aí agora, com essa sensação de que vai ter mais flashbacks, eu acho que a série vai trabalhar bem com esse respeito ao passado do personagem. Gostei demais da forma como eles construíram a solução de roteiro pro Boba Fett sair do estômago do Sarlacc, né? Ele escapar daquilo, porque isso era um grande mistério da segunda temporada de The Mandalorian. E poderia soar muito, muito explicativo, uma coisa meio Han Solo, né? Que ainda deixa um gosto amargo para nós fãs de Star Wars. Mas eles conseguem trabalhar de uma forma que é explicado, mas é explicado com uma elegância, com um cuidado para que não pareça que o personagem simplesmente teve uma solução milagrosa. Não, ele teve uma situação muito trabalhosa que inclusive custou a ele a armadura dele e alguns dias de escravidão ali, né? Porque quando ele sai do Sarlacc, ele primeiro é roubado pelos Jawas, né? Que levam a armadura dele. E aí isso já explica como é que o Cobb Vanth pega a armadura dele lá com os Jawas e começa a utilizar naquele vilarejo do primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Percebe, assim, essas conexões que foram tão interessantes. Eu vi uma galera falando na internet hoje, durante o dia, sobre como o roteiro de The Mandalorian já era construído junto com o roteiro de The Book of Boba Fett. Por isso que a sensação de que eles estão construindo realmente um universo interligado, como é o universo da Marvel, que eles estão construindo um roteiro, mas já estão pensando nas séries, umas 2, 3 séries ao mesmo tempo, para fazer essa conexão. Isso é fantástico, isso é muito legal. E isso está criando um vício para nós fãs, né? Eu fico pensando também nisso, assim, o modelo Marvel de fazer funciona muito bem para Marvel. A Marvel tá aí pioneira, já faz mais de 10 anos, criando essas conexões. Agora, pensar em Star Wars, porque antes Star Wars era uma história linear. Episódio 1, 2, 3, episódio 4, 5 e 6, aí volta para 1, 2 e 3, mas continua uma linha. E aqui não, aqui a gente está criando histórias paralelas, numa mesma linha, claro, mas paralelas, funcionando uma ao lado da outra. Então vamos ver se isso vai funcionar mesmo para o universo de Star Wars. Funciona para Marvel, vamos ver se Star Wars vai conseguir construir com a mesma excelência. Mas de qualquer forma, de novo, achei muito legal essas conexões, detalhes, quando a gente vê no primeiro episódio de The Mandalorian o Boba Fett com aquele bastão, que na época, pra mim, era só um bastão, não tinha nada a ver, qualquer bastão, qualquer coisa que ele encontrou no caminho dele.
Mas não, na verdade aquilo é um bastão do povo da areia. E aí agora nesse episódio a gente já entende que ele foi capturado pelo povo da areia depois de perder a armadura. Aí ele é, né, de certa forma escravizado, ele é preso, ele sofre várias agressões. Até o momento que no final ele tem aquela batalha épica com aquele monstro que, de novo, quando eu falei antes, sem spoiler, sobre a construção das criaturas e desse universo de Star Wars com o The Volume, com a construção de toda essa narrativa, cara, esse monstro, ele é formado de CGI, mas ele também traz a textura que a gente já tinha visto em The Mandalorian, que eles respeitam muito a textura do boneco, da construção da mechatrônica. Então, não é pura e simplesmente criação virtual, assim, criação de efeitos especiais. Existe efeito prático ali. E isso é tão legal de assistir, gente. Nossa, traz uma sensação tão nostálgica e ao mesmo tempo de ameaça real, porque uma vez que aquilo dali é um boneco, é algo físico, o próprio ator, o próprio intérprete sente também aquele combate. É diferente dele só lutar com uma tela verde e não saber com quem que ele tá lutando. Ali ele tem realmente uma profundidade e isso é muito legal. Isso é, nossa, de uma pureza e de um cuidado da produção, claro. A gente não pode esquecer que a produção executiva está nas mãos do Filoni e do Jon Favreau, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eles são nerds fazendo Star Wars, fazendo produções de Star Wars. Então isso traz outra característica muito, muito forte para séries, de um respeito e uma admiração pelo passado dos estúdios da Lucasfilm e de toda a produção da primeira saga. Então, demais, demais, assim. Mas enfim, ele termina aquela luta e acaba sendo condecorado, né? Acaba sendo recebendo um respeito do povo da areia, que agora faz muito mais sentido o porquê dele ser um combatente tão braçal, tão físico na segunda temporada de The Mandalorian. Isso funciona demais, assim, mostra por que ele se tornou esse combatente que não precisa de armas, ele só tem simplesmente a força dele e a habilidade de luta. Então, isso foi formidável, assim, eu acho que... E deram um destaque pro povo da areia que eles nunca tiveram. Eles sempre foram aquele povo estranho e que fica de lado e que a gente não conhece, a gente não sabe muito. Então, achei muito legal esse destaque que eles deram. E, inclusive, algo que me chamou muita atenção, que eu comentei no Sem Spoiler, que agora eu vou realmente me aprofundar, é a questão dos diálogos, porque 1/3 do episódio, eu fui olhar no relógio porque eu achei muito estranho, assim, mas 1/3 do episódio não se tem uma única linha de diálogo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu achei fantástico, porque 1/3 do episódio, mais de 10 minutos do episódio, são sem nenhum diálogo, são apenas sons e atuação física, mas em nenhum momento eles falam alguma coisa. E eu achei isso fantástico, porque me chamou a atenção, assim, pode ser um detalhe que passa em branco, mas me chamou a atenção porque é a pura contação de histórias sem a necessidade de um diálogo, da verbalização de alguma coisa, das sensações. Eu achei isso fantástico, eu não sei se vocês repararam nisso, mas me chamou a atenção pela profundidade da atuação, da interpretação deles, porque eles não estão utilizando nenhum artifício verbal, né, de expressar os seus sentimentos, de expressar o que eles estão pensando pelas palavras. Eles utilizaram pura e simplesmente a atuação. Isso eu achei incrível, demais, assim. Mas, e fora toda a construção depois, quando começa, claro, os diálogos, assim, os diálogos dele com a Fennec e aquelas frases que a gente já tinha visto nos trailers, isso mostra que, assim, a gente viu muito do que ele fala no primeiro episódio. O resto é uma surpresa, vai ser uma surpresa. Então, eu tô bem curioso, assim, e quando eles finalizam o episódio com aquela gangue pulando nas casas em Tatooine, me deu a sensação de que não ficou resolvido aquilo dali. Parece que tem alguém que já conhece o Boba Fett tramando pra cima dele, assim, porque todos eles vão lá, dão
prêmios, tem várias questões ali diplomáticas que eu acho muito interessante desse episódio, assim, e o Boba Fett nessa modificação, nessa evolução de personagem, de sair de um personagem vilão para um personagem muito mais anti-herói, diplomático, que inclusive fala que ele vai liderar não com o medo, mas sim com o respeito. Então, ele se torna um personagem muito mais diplomático nesse sentido e que justamente vai nos locais para fazer aquele momento político, vereador, assim, de ir nos estabelecimentos e falar com as pessoas e sem floreios. Outra coisa que eu espero que a série se aprofunde nisso, porque ele está desmitificando, ele desconstruiu muito da parte de líder tirano que o Jabba tinha e que outros líderes de facções criminosas têm. Por exemplo, ele não queria ser carregado, ele foi a pé até um local. E uma coisa muito idiota, mas aquela sensação de soberania dos tiranos é que eles têm que ser carregados. E o Boba Fett já desconstruiu isso. Então, eu ia dizer que é uma coisa meio sutil, mas não fica tão sutil porque eles falam sobre isso, né? Tem um pequeno diálogo sobre esse detalhe. Mas isso pode ser só o início de uma modificação política muito importante que o Boba Fett está implementando nesse universo, nesse microcosmos, pelo menos. E como eu já disse em outros vídeos, assim, Star Wars é muito sobre política, mas de um jeito muito mais, eu pelo menos considero muito mais acessível, e é muito interessante ver isso na série, ver essa mudança da tirania do Jabba the Hutt para agora o Boba Fett, que não se torna um herói exatamente, porque continua sendo uma pessoa que defende os próprios interesses, mas que traz uma nova cara e uma evolução de política para dentro daquela comunidade, ali para dentro daquela vila. Então, e fiquei bem curioso para os próximos episódios. E vocês, o que vocês acharam? Curtiram esse primeiro episódio? Estão achando que a série começou muito lenta? Eu olhei assim os primeiros minutos, achei que ela ia começar mais lenta e não. Achei que ela foi bem, ela conseguiu construir e ir num crescente muito interessante. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio e não esqueçam que toda quarta-feira às 8h30 da noite vai ter live para falar sobre o episódio da semana e claro, para atualizar tudo isso, todas essas referências, tudo que eles falam ali, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para lembrar todas as quartas-feiras as lives e deixar o like também para recomendar esse vídeo para mais pessoas que querem saber mais sobre Boba Fett, querem participar desse momento de interação pra gente trocar uma ideia. E claro, eu fico muito grato também por esse apoio. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem ficou até o final. E até semana que vem, até o segundo episódio, o segundo capítulo de O Livro de Boba Fett. Tchau, tchau, gente!